Olá, meus pequenos, tudo bem? Seu tio está aqui para resolver as questões que nós tivemos agora como avaliação, tá? Avaliação nossa de literatura, avaliação nossa de redação. Pequeninos, a avaliação de redação, o seu tio tem muito pouco a comentar, porque bem antes da data da nossa avaliação eu tinha mandado para vocês 2 vídeos bem completos, né? Que resolvia todo o esquema redacional que a gente precisa completar, né, numa redação perfeita, aqueles 11 itens, nós trabalhamos cada um deles naqueles 2 vídeos e vocês precisavam apenas ficar antenados para como organizariam aquele conteúdo, né, dentro da forma que nós temos de uma dissertação que eu considero uma dissertação perfeita. E fizeram muito bem feito, muito obrigado. Eu fico muito agradecido pela consideração. Muitos de vocês devem ter recebido uma nota que estava acrescentado assim: obrigado por seguir as regras, obrigado por seguir o esquema. Fazem muito bem, meninos. Seu tio já dá aula de redação há mais de 20 anos e já viu muita gente fazer sucesso e com uma redação muito boa e muito bem feita dentro desse esquema, que é um esquema que vem do edital do Enem, que vem do edital das universidades importantes, da USP, da Unesp, da Unicamp. Então a gente fica sempre dentro das ordens recebidas para a gente cumprir, né? As redações de vocês estão redações dignas dos melhores vestibulares. Lembrando que o melhor vestibular é aquele em que você escolher fazer e decidir fazer, tá bom? Mas logicamente, desde o primeiro ano, tenho avisado vocês de que a melhor universidade é aquela que você escolheu. Mas lembrando que tem alunos aí que consideram que a melhor é a USP. Então, a aula tem que ser desse nível, né? A redação tem que chegar no estilo USP, para eu ficar contente. Fiquei contente? Muito contente. As redações de vocês são brilhantes. Algumas têm alguns equívocos e eu tenho colocado observações para vocês. O que foi que eu mais notei assim no conjunto da classe? O detalhamento. Vocês notam o 11º pedido que eu faço numa dissertação muito boa, que chama detalhamento? Então, na proposta de intervenção, a gente faz o detalhamento. E o detalhamento a gente considera como sendo as primeiras 4 questões que a gente resolve na proposta de intervenção, elas são para resolver o problema hoje, né? Quem vai resolver, o que vai ser feito, como vai ser feito e para quê. Então, isso é para hoje. O detalhamento é para o futuro. Então, o detalhamento a gente tem que imaginar que nós estaríamos hoje educando nossas crianças para que no futuro não cometam os mesmos erros. Porque sempre é apresentado um tema que é um problema que deve ser pensado, deve ser analisado e, no caso do Enem, resolvido. Então, o detalhamento ele vai exigir que você pense nas crianças. E onde elas estão? Nas escolas. Então, eu sempre peço que o detalhamento seja aliar a família com a escola para que no futuro o problema não se repita ou não se agrave. E nesse caso tem que explicar como, dependendo do tema. Então, muitas vezes faltou um pouquinho o detalhamento. Detalhe mais, detalhe o detalhamento. E aí eu fico mais contente. E dessa vez, como seu tio estava fechando notas do bimestre, e não são só vocês meninos do liceu para quem eu leciono, tem outros meninos de outras escolas, eram muitas redações para eu entregar a nota. Então peço desculpas para não ter detalhado cada uma das competências do Enem conforme a gente tinha combinado. Mas de modo geral eu tenho colocado que nota você tiraria no conjunto. E para alguns de vocês eu devo ter anotado assim: fácil, acima de 840. O que me torna um grande professor quando eu vejo um aluno tirando acima de 840. Porque a nota é dada dessa maneira, né? De 40 em 40 pontos. Então, se eu coloquei para você fácil acima de 840, alguns eu coloquei fácil acima de 900. De tão boas que estão as redações de vocês. Pouquíssima gente, mas pouquíssima mesmo, não está seguindo o padrão, tá? Poucos. Acho que por aí. Mas sigam o padrão, vocês vão dar certo, juro por Deus que vocês vão conseguir. Mas a redação não há muito o que dizer, né, pequenos? Os 2 vídeos anteriores já dizem para vocês tudo que vocês precisavam fazer. Agora, e a prova de literatura? A prova de literatura também me deixou muito satisfeito. Vocês fizeram pesquisas muito boas, tranquilíssimas e muito bem respondidas.
Pouquíssimos de vocês deixaram de lado as observações que vêm no cabeçalho da prova. Poucos mesmo. Pouquíssimos. E as observações são aquelas de sempre, que vocês já devem estar achando seu tio um chato desde o primeiro dia. Todas as respostas dissertativas precisam conter uma oração completa. Uma oração completa exige sujeito, verbo, complemento, o famoso SVC, para qualquer resposta de qualquer matéria, história, biologia, inglês, matemática, física, todas elas precisam de uma resposta dissertativa. Então é preciso sujeito, verbo e complemento, tá bom? Vocês vão fazer a segunda fase da USP, eu vou ficar preocupadíssimo se vocês não responderem com SVC. Por isso que eu tenho cobrado, tio chato, né, meninos? Mas eu também estou cansado de ouvir menino que foi meu aluno e fala assim, tio Fábio, você tinha toda a razão. Tudo é SVC. Ainda bem que você pegou no meu pé a vida inteira. Vocês ficam chateados agora, depois vocês agradecem. Tudo vai ser SVC, tá? Tudo do mundo acadêmico vai ser SVC. Deveria ser no mundo cotidiano também, né, pequenos? A gente vê na internet cada absurdo, assim, cada erro, frases com significados que você fala, meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Jornal, né? Eu leio muito comentário de leitor, cartas de leitor, quando eu leio o jornal, e vejo cada erro crasso, cada erro. Então a pessoa quer fazer uma crítica ao jornalista, eu falo, meu Deus, como que ele se atreve a responder dessa maneira tão pouco acadêmica? Às vezes vejo até jornalistas escrevendo equivocadamente, fico chateado. Deveríamos sempre ter uma civilização nesse país, né? Ter bem civilização nesse país. Estou exigindo que a internet tenha toda aquela linguagem formal, não. Mas tem, às vezes, visto textos que são textos bons, críticos, analíticos, com relação ao governo, com relação à vacina, o que quer que seja, e escritos de uma maneira muito equivocada. E eu acho que não vale. Se é para fazer uma piada, uma brincadeira, uma graça, ok, uma linguagem bem coloquial, bem informal. Mas se é para fazer uma análise governamental, por exemplo, vamos usar a linguagem bonitinha, tá bom? A prova foi muito simples, né, pequenos? E nós tínhamos pouquíssimas questões que poderiam dar trabalho, acho que nenhuma, na verdade. E aí eu pedi para vocês, na questão 1, cite 4 características das cantigas de amor. Então, você poderia responder, dentre as características da cantiga de amor, temos eu lírico masculino, presença da coita, vassalagem amorosa, o amor cortês, a palavra senhor no sentido de senhora. Mas vocês perceberam o sujeito, verbo, complemento? Dentre as principais características da cantiga de amor, temos, viu? Sujeito, verbo, complemento. Então, seu tio precisa sempre dessa resposta completa. A número 2, cite 4 características das cantigas de amigo. Vocês perceberam que é só citar, não é para explicar, não há necessidade. Então, dentre as principais características da cantiga de amigo, temos o eu lírico feminino, paralelismo, refrão, a presença de um interlocutor feminino. Vocês conhecem. Na número 3, quais as diferenças entre as cantigas de escárnio e maldizer? Resposta. As diferenças entre as cantigas de escárnio e maldizer são: na de escárnio há um xingamento, uma crítica de maneira mais sutil. E nas cantigas de maldizer nós temos um xingamento, uma ironia, uma crítica mais direta, inclusive citando o nome da vítima. E na questão número 4, por que o teatro de Gil Vicente pode ser chamado de moralizante? O teatro de Gil Vicente pode ser chamado de moralizante porque, mesmo sendo ele um humanista, ele ainda carregava muito das questões do teocentrismo medieval. Então, muito da crítica que ele fazia à sociedade da época, e que era muito humana, ainda era carregada de uma moral católica por ele sofrer influência do teocentrismo medieval. Fui redundante na resposta, né? Mas tudo bem. Questão número 5. Cite 4 características do classicismo. Tem tantas, mas você poderia colocar. Dentre as principais características do classicismo, temos a razão, temos a filosofia, temos o equilíbrio, temos a clareza, temos a métrica, a rima, a perfeição formal e tanta coisa, né? A inspiração greco-romana, muitas respostas possíveis.
Depois vem a questão número 6. Explique a forma e o conteúdo de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Então, você colocaria a forma de Os Lusíadas, de Luís de Camões, é muito rigorosa. São 10 cantos, 8.816 versos decassílabos, 1.102 estrofes, 8ª rima. E o conteúdo? Narrar os feitos heróicos do povo português, no caso, as grandes navegações, no caso, através do personagem Vasco da Gama, a representação da grandeza do povo de Portugal. Aí vem a questão número 7. Explique a forma e o conteúdo dos sonetos camonianos. Eita! Os sonetos camonianos seguem a forma rigorosa de 14 versos, divididas em 2 estrofes com 4 e 2 estrofes com 3. Os quartetos rimam entre si, os tercetos rimam entre si, e todos os versos são decassílabos. E o conteúdo, que seriam os principais temas usados por Camões, o conteúdo, o amor, as mudanças do mundo e o desconcerto do mundo. Lembra? Nós fizemos uma aula falando sobre isso. Amor, mudanças e desconcerto do mundo. Depois vem a questão número 8. Comente sobre o início do cinema brasileiro até os anos 1960. Então, você poderia dizer, o cinema brasileiro inicia nos anos 1920, com Humberto Mauro, Limite, com Humberto Mauro, Canga Bruta, Limite, do Mário Peixoto, depois passa pela Cinédia, depois passa pela Atlântida, depois passa pela Vera Cruz, ok? Então é bem tranquilo, estava tudo na apostila de vocês, na apostila número 10. Ela não está aqui comigo agora. Depois vem assim, número 9, comente o cinema brasileiro dos anos 60 até a atualidade. Então você vai colocar, o cinema brasileiro a partir de 1960 seguiu uma estética contrária à ditadura militar, trouxe filmes muito críticos, trouxe o cinema novo, depois nos anos 80 a chanchada, a pornô chanchada, até chegar nos dias atuais com a retomada do cinema brasileiro, com Carlota Joaquina e até a atualidade, o cinema muito popular, influenciado pela rede de televisão TV Globo. Pegaram? É assim que você explicaria para mim essas questões. Todos foram muito bem. Talvez pouquíssimos tenham ido menos bem, mas vocês foram, de modo geral, muito bem. Tá certo? As notas já estão no diário eletrônico desde o dia 2 de julho. Confiram, por favor. Qualquer desacordo que vocês tiverem, vocês anunciem para o seu tio para a gente fazer a correção. Tá certo, meus pequenos? Espero que tenha dado tudo certinho. Espero que a gente tenha fechado bonitinho o nosso bimestre. Tá por um pouco, né, pequenos? Tá por um triz vocês fazerem para valer. Os vestibulares estão esperados. Não se esqueçam de fazer inscrição para o Enem, que começou agora na última semana, e os outros vestibulares. Fiquem atentos às datas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.